celular depois que a gente vai enviar. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo da nossa Fraternidade Espírita A Caminho da Luz, em nossa palestra pública. Eu sou a Ângela, estou aqui para conversar com vocês hoje sobre o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz a máxima: fora da riqueza não há salvação. Aliás, desculpa, não se pode servir a Deus e as riquezas. Esta é a máxima do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Dou as boas-vindas para a Dona Clarice, a Dona Vilma, que estão aqui conosco, e todos aqueles que se conectarem, sejam muito bem-vindos, estejam conosco, refletindo, em prece também. Nós teremos a palestra, em seguida teremos o passe, a distância, a fluidificação da água. Então vamos iniciar com a nossa prece, fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, pedindo a sua bênção para este momento de reflexão, de oração, de tratamento espiritual. Que o Senhor permita que os bons espíritos nos auxiliem, nos inspirem os ensinamentos e que também nos envolvam em vibrações de muita luz e muita paz. Que o Senhor permaneça conosco e em cada lar que neste momento se conecta conosco pela internet e pelo pensamento. Graças a Deus, que assim seja. Então nós vamos dar início ao capítulo 16, e como dissemos, traz a máxima: não se pode servir a Deus e as riquezas. E nós iremos refletir os itens 1 a 6. Esses itens todos trazem passagens dos evangelhos em que Jesus trata desse tema. Basicamente, ele vem nos dizer como deve ser o nosso relacionamento com os bens materiais. Então, são vários itens, são várias passagens, mas eu vou escolher aqui duas que, a meu ver, sintetizam todas as demais. Seja bem-vindo, João Paulo, boa noite. Nós estamos falando sobre o capítulo 16, não se pode servir a Deus e as riquezas. Então nós vamos ler um trecho de Lucas, capítulo 16, versículo 13, onde Jesus disse: não se pode servir a dois senhores, pois ou odiará a um e amará a outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e às riquezas. E o outro trecho, também de Lucas, capítulo 12, versículos 13 a 21. Jesus aproveitou de uma situação para dar um ensinamento. Eis o fato. Então um homem lhe disse do meio da turba, do meio da multidão: Mestre, ordene a meu irmão que partilhe comigo a herança que nos compete. Jesus lhe respondeu: Ó homem, quem me designou para vos julgar ou para vos fazer partilhas? E acrescentou: Guardai-vos de toda a avareza. Seja qual for a abundância em que alguém se encontre, sua vida não depende dos bens que possua. Contou-lhes em seguida esta parábola. As terras de um homem rico produziram extraordinariamente. E ele pensava consigo mesmo: que farei, pois não tenho lugar onde possa guardar toda a colheita? Eis, concluiu, o que farei. Destruirei meus celeiros
e construirei outros bem maiores, onde colocarei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma: alma minha, conquistaste muitos bens em reserva para vários anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus, ao mesmo tempo, aleitou esse homem. Insensato que és. Esta noite mesmo será tomada a tua alma. Para que servirá o que acumulaste? É o que acontece ao que ajunta tesouros para si próprio e que não é rico perante Deus. Então nós vamos, como chaves para a nossa reflexão, pegar 3 frases que foram mencionadas nesses trechos que nós lemos. Primeiro, ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. E, obviamente, quando a gente vê lá o contexto, ele dizia exatamente isso. Não se pode servir a Deus e às riquezas. É um tema que traz angústias a muitos. Por quê? Nós estamos em uma realidade onde os recursos materiais são necessários para a nossa sobrevivência, para que nós tenhamos uma vida digna, para suprir aquilo que nós necessitamos na nossa vida física, em nossa vida material. Nós temos fome, nós temos necessidade de nos vestir, nós temos necessidade, né, do estudo, da higiene e muitas outras necessidades que se multiplicam todos os dias. Então, onde colocar em nossa vida Deus e as riquezas, que são os bens materiais? Boa noite, Elzi. Seja bem-vinda à nossa palestra. Onde colocar essas duas dimensões aparentemente contraditórias, inconciliáveis? Primeiro, a chave para o nosso entendimento é o termo que Jesus usou: servir a 2 senhores. Servir significa estar a serviço, dedicar-se, prestar serviço, submeter-se. Boa noite, Lize. Seja bem-vinda à nossa palestra. Servir é submeter-se a alguém, e nesse caso, a um senhor. Jesus diz então, não tem como submeter-se, não tem como prestar serviço a 2 senhores, principalmente 2 senhores tão antagônicos quanto Deus, que está no domínio do espírito, e as riquezas, os bens materiais que estão no domínio da matéria. Outra questão que nós precisamos compreender é que qual é a nossa finalidade existencial? E aí nós vamos na outra frase, na outra fala do Cristo, quando ele diz o seguinte: seja qual for a abundância em que alguém se encontre, sua vida não depende dos bens que possua. Sua vida, sua existência não depende dos bens que a pessoa possua, seja qual for a sua abundância ou a sua carência também. Então a nossa vida não está resumida aos bens materiais. Os bens materiais são um meio para a nossa sobrevivência, não podem ser uma finalidade, não são um fim, uma meta para a nossa vida, para a nossa existência. A única finalidade na jornada do Espírito é Deus. A única finalidade na nossa existência é marchar em direção ao Criador. Boa noite, Vanderlei. Seja bem-vindo à nossa palestra.
Então, enquanto meio, os recursos materiais devem ser colocados a serviço do homem, a serviço da subsistência, a serviço da manutenção da existência material enquanto estamos na matéria. E não o contrário, não o homem a serviço dos recursos, dos bens materiais. O que isso significa? Significa que nós precisamos, sim, conquistar, possuir os produtos do nosso trabalho. Precisamos, sim, buscar os recursos necessários à nossa subsistência, à nossa sobrevivência, os recursos necessários para que tenhamos uma vida digna, para que sejam atendidas as nossas necessidades enquanto estamos no corpo físico, enquanto estamos em uma dimensão material. Mas nós não podemos, em nome da busca material, deixar de lado as conquistas espirituais. Nós não podemos dedicar todo o nosso tempo a acumular bens materiais e negligenciar as virtudes, os valores que são necessários para o nosso crescimento espiritual e para a nossa elevação, para a nossa ascensão a Deus. Daí nós vamos na próxima frase, quando Jesus, após contar a parábola do homem rico, disse: é o que acontece com o que ajunta tesouros para si e não é rico diante de Deus. O mal está no excesso, o mal está quando nós deixamos que a avareza, como ele disse, Jesus disse aqui, preservar-se da avareza é necessário. Quando nós nos tornamos insaciáveis dos recursos materiais, quando nós nos tornamos vorazes na busca por riquezas e acabamos reduzindo a nossa vida numa luta para conquistar e acumular cada vez mais coisas, cada vez mais dinheiro, cada vez mais bens e riquezas que nós possamos ostentar, e negligenciamos a verdadeira riqueza que precisamos conquistar em primeiro lugar, que são os tesouros no céu, que é ser rico diante de Deus. E o que é riqueza para Deus é exatamente isso, as virtudes, os valores que nós precisamos conquistar para que assim cresçamos espiritualmente. Então, os recursos materiais são meios que nós podemos utilizar para esse nosso crescimento espiritual. Nós recebemos um corpo para a nossa expressão no mundo, para que nós possamos fazer a nossa experiência de mundo e possamos crescer e aprender muitas coisas. E esse corpo precisa ser zelado, esse corpo precisa ser nutrido, alimentado, higienizado, precisa ter um tratamento digno. Nós precisamos de uma moradia, nós precisamos de segurança. Então, nós temos muitas necessidades materiais. E nós temos o dever, a obrigação do trabalho, da conquista dos recursos que nós necessitamos, através do nosso esforço, através dos nossos méritos. Nós temos que nos empenhar para isso. Por mais que a vida social nos traga muitas dificuldades, que nas outras semanas nós vamos meditar sobre isso, a desigualdade na distribuição dos bens materiais, a desigualdade nas riquezas,
as injustiças sociais, nós iremos ver tudo isso, riqueza, pobreza, quem tem, quem não tem, mas nós temos o dever de buscar a nossa manutenção, o nosso sustento material. Boa noite, Juliano. Seja bem-vindo à nossa transmissão. Por outro lado, todo excesso nos faz mal. Essa busca tem uma meta, a nossa subsistência. A partir do momento em que nós nos tornamos insaciáveis e queremos acumular muito mais do que o necessário para ostentar, para satisfazer as nossas pulsões materiais e principalmente deixando de lado as conquistas espirituais, nós corremos o sério risco de estarmos caindo naquilo que o Cristo nos alertou para evitarmos: o serviço a dois senhores. Porque se nós prestamos serviço, se nós dedicamos, nós nos submetemos unicamente às buscas materiais, nós passamos a acreditar que nós não temos tempo para as coisas espirituais. Nós passamos a acreditar que nós precisamos de 2, 3, 4 trabalhos. Nós precisamos ocupar todo o nosso tempo livre. Nós precisamos virar as nossas madrugadas trabalhando. Nós criamos necessidades para nós mesmos e nós estamos em um mundo que alimenta essa ilusão de necessidades e mais necessidades em nós, porque a cada dia surgem novas coisas, novas exigências, novas demandas que nós queremos satisfazer a essas demandas, e nós começamos a alegar para nós mesmos que nós não temos tempo para fazer uma oração, que no final do dia nós já estamos cansados demais, que a gente só quer dormir e descansar, a gente não tem tempo para uma prece. Nós começamos a dizer para nós mesmos que nós não temos tempo para uma leitura edificante, nós não temos tempo para o estudo, nós começamos a não ter tempo sequer para meditar, para refletir sobre a nossa vida, sobre os nossos acontecimentos. Nós começamos a não ter tempo para o cultivo dos nossos laços familiares, que também são muito necessários ao nosso crescimento espiritual. Nós começamos a não ter tempo para amizades, para uma conversa, e nós vamos nos tornando mundos fechados e mecanizados na busca insaciável pelas conquistas materiais. É aí que está o mal. Quando nós tornamos os bens materiais a finalidade, a meta, e não o meio de sobrevivência, o meio de ascensão. E reduzimos a nossa vida a essa busca. Seja bem-vinda, Júnia, à nossa transmissão. Então, quando Jesus contou a parábola do homem rico, ele estava nos mostrando exatamente esse risco de não ajuntarmos o nosso tesouro no céu. Porque, assim como aconteceu ao homem rico, que estava planejando construir celeiros ainda maiores para acumular tudo o que ele produziu, que estava já dizendo para si mesmo: agora eu posso descansar e aproveitar tudo o que eu acumulei, Deus lhe alertou: hoje mesmo será tirada a sua alma. E o que você vai levar? Nós precisamos nos fazer essa pergunta. Se nós tivéssemos que partir hoje para o plano espiritual,
o que teríamos para levar em nossa bagagem. Porque nós não poderemos levar nada da nossa vida material. Tudo que nos é dado para a nossa sobrevivência, nós temos que deixar aqui. É só um empréstimo. Nós temos que devolver. Nós só levamos aquilo que nós conseguirmos acrescentar ao nosso espírito. E em nosso espírito não cabe nada que seja matéria. Então, quando vamos para o plano espiritual, a única coisa que poderemos levar é o brilho do bem que fizemos, das virtudes que nós conquistamos, dos valores que nós cultivamos, que nós interiorizamos. Será que nós estamos dedicando o nosso tempo a construir essa bagagem, a construir esse verdadeiro tesouro? Ou será que nós estamos gastando todo o nosso tempo para conquistar apenas coisas que nós vamos ter que deixar aqui, que nós não poderemos levar? Essa é a reflexão que nós temos que fazer. E mais uma vez, não estamos aqui dizendo que nós temos que deixar tudo o que temos, abrir mão de todas as coisas e viver uma vida de pobreza. Muitos santos fizeram isso, mas por quê? Eles vieram para isso, para dar esse tipo de testemunho. O que nós estamos querendo afirmar aqui é que os recursos materiais são para o nosso uso, são para a nossa manutenção, mas não podem ser a única finalidade da nossa vida, da nossa existência. Nós não viemos ao mundo para ter uma existência unicamente material. É necessário que nós tenhamos o equilíbrio. É necessário que nós tenhamos a consciência de que todas as vezes em que nós desejamos ter muito mais do que o necessário, significa que o necessário está faltando para alguém. Essa é a desigualdade, é o desequilíbrio. Toda vez que alguém ajuntou o supérfluo, faltou o básico para alguém. Nós vemos muitas pessoas fazerem loucuras, cometerem crimes de todas as formas, golpes, estelionato, corrupção, assaltos, tantas coisas, porque estão a serviço dos bens materiais. E esse serviço os torna insensíveis ao verdadeiro Senhor, aquele que nós devemos servir em primeiro lugar, que é o nosso Criador, que aguarda a nossa elevação até Ele, que aguarda o nosso crescimento espiritual. Então, que nós tenhamos essa consciência. É legítimo o trabalho. É legítimo o fruto do trabalho. Mas que nós saibamos nos limitar ao necessário, a termos uma vida digna, a termos as nossas necessidades básicas, materiais satisfeitas. Porque todas as vezes em que nós sacrificarmos coisas importantes em busca do supérfluo, do excesso, do desnecessário, nós estaremos colocando em risco a nossa paz interior, nós estaremos colocando em risco o nosso crescimento espiritual. Nós sabemos que muitos de nós estamos colocando em risco a nossa saúde familiar, a nossa convivência familiar, porque estamos focados demais
nas ilusões da vida material. Seja bem-vinda, Maria, à nossa transmissão. Então, nas próximas semanas, nós iremos dar continuidade a essa conversa para mostrar, a partir da visão espírita, qual o papel das riquezas, dos bens materiais em nossas vidas, por que há desigualdade, uns que têm tantos, outros que não têm praticamente nada, por que isso acontece no mundo, por que a riqueza é uma prova difícil, né? Por que o Cristo disse que é difícil a um rico entrar no reino dos céus? Exatamente porque se nós pensarmos somente em termos de coisas materiais, nós nos tornamos insensíveis para as coisas espirituais e negamos a nós mesmos o acesso a todos os recursos que o plano espiritual tem para nos oferecer. Então a gente convida todos a continuarem com a gente nas próximas semanas para que a gente possa dar continuidade a essa reflexão. Este capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo é uma reflexão atual, como tudo no Evangelho é muito atual e necessário nos dias de hoje, onde cada vez mais as pessoas costumam ser valorizadas muito mais por aquilo que elas têm do que por aquilo que elas são. E a gente cai nessa armadilha de achar que precisamos ter mais do que ser, quando para Deus é muito mais importante o que somos do que o que temos. E como Cristo disse, nossa vida não depende dos bens que nós possuímos. Eles são os meios para a nossa sobrevivência na matéria, mas a nossa vida é muito mais do que a matéria. A nossa verdadeira vida, ela é espiritual. E é essa que nós devemos cultivar em primeiro lugar, colocando as coisas da matéria como recursos para esse crescimento espiritual. Seja bem-vinda, Camille. Nós estamos finalizando aqui essa transmissão de hoje. Nós teremos agora o passe à distância, a fluidificação da água e, em seguida, alguns avisos importantes. Então, continue com a gente e também nas próximas semanas. Ok? Quem tiver alguma dúvida, pessoal, algum comentário sobre o que nós falamos hoje, pode registrar lá no bate-papo, que a gente vai ter o maior prazer em responder, em conversar com vocês, tá bom? Então agora, nós vamos fazer uma prece intermediária e convidamos cada um a pegar o seu copo com água, colocar sobre a sua mesa, porque nós iremos ter o nosso passe virtual e a fluidificação da água. Seja bem-vinda, Amélia. Vamos ouvir uma música para nos serenizarmos, nos interiorizarmos, enquanto vocês buscam a água também. Vamos agradecer a Deus por este momento de aprendizado, de estudos, por tudo que nós refletimos e pedimos neste momento o auxílio da equipe espiritual, da nossa fraternidade, dos anjos de guarda de cada um que está conectado conosco, nos envolvendo em vibrações de paz e de luz, nos preparando para o tratamento através do passe e da água fluidificada. Que cada lar esteja sendo visitado neste momento, que cada pessoa esteja sendo envolvida pelos benfeitores do Cristo e preparada para que tenha concentração, receptividade à bênção do passe. Graças a Deus, que assim seja. Ouçamos essa canção, nos interiorizando, nos concentrando, nos preparando para o passe.